No ar, Rádio em Revista. Olá, começa agora o especial Rádio em Revista, Jornal da Rede Alesp. Eu sou Luciano Teixeira. Eu preparei um programa com muitas entrevistas para você de vários assuntos diferentes e com especialistas de diversos setores que participaram aqui do Jornal da Rede Alesp e junto com os nossos apresentadores debateram temas, esclareceram dúvidas. Então, vamos para mais uma edição do Rádio em Revista? Nós vamos começar o programa de hoje com uma entrevista muito interessante que o Fábio de Lima fez aqui no Jornal da Rede Alesp com a doutora Maiana Zatz, que é coordenadora do Centro de Estudos do Genoma Humano e de Células-Tronco da USP. E o assunto é pouco conhecido da maioria das pessoas, mas acredite, está presente na vida de todos nós. O Banco Genômico, o Banco de Dados Genômico. Nesse bate-papo, a doutora Maiana falou sobre um estudo que está avaliando idosos nessa pandemia de coronavírus. Acompanhe comigo. O Centro de Estudos do Genoma Humano de Células-Tronco e o Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo concluíram o sequenciamento do genoma de mais de 1.000 idosos paulistanos. O que foi esse estudo? Conte para os nossos telespectadores como ele foi feito e as consequências dele para o bem da população paulista. Então, esse estudo a gente idealizou ele há cerca de 10 anos, quando nós chegamos à conclusão que a gente precisava ter um banco genômico da nossa população. Tá? Então, os países do primeiro mundo começaram a fazer isso, né, e construir bancos genômicos da população americana, da população europeia, né, mas nós não tínhamos nenhum banco genômico da nossa população. Né? E aí o que se viu? Né? Que o ano passado, né, depois de 10 anos que a gente iniciou esse projeto, a revista Cell, que é a revista, talvez uma das mais importantes revistas científicas do mundo, disse, olha, nós chegamos à conclusão que os bancos genômicos, né, que estão disponíveis, só tem população praticamente europeia. Não existe bancos genômicos de outras populações, né? Então, São Paulo realmente é um lugar ideal para a gente ter uma população que possa representar o Brasil. Nós temos uma mistura étnica enorme em São Paulo, né? E, e a outra coisa muito importante é que nós resolvemos focar em idosos. Por que idosos? Né? Então, existe um projeto chamado SAB, que é de Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento, coordenado pela professora Ieda Duarte, e que segue uma população de idosos, com pessoas com mais de 60 anos, desde o ano 2000. Tá? Qual é a vantagem em você sequenciar pessoas idosas e não jovens? É que nos idosos você sabe quem tem risco de ter doença de Alzheimer, Parkinson, diabetes de idade mais avançada, enfim, essas condições que aparecem, em geral, em idades mais avançadas. E aí você pode fazer uma correlação entre o estudo genômico, então, entre o genoma dessas pessoas e o aparecimento ou não dessas características, dessas doenças de idade mais avançada, né? E o primeiro resultado que foi surpreendente é que nós encontramos 2 milhões de variantes genéticas que não estavam nos bancos internacionais, tá? Mostrando realmente a importância de sequenciar outras populações e não só a europeia, né? Então, esse foi o primeiro dado importante. E agora a gente quer entender quais são os mecanismos genômicos, né? Como é que é o genoma das pessoas que chegam aos 90 e os 100 anos e permanecem saudáveis, né? Então, nós começamos esse estudo antes da pandemia, de recrutar nonagenários e centenários, né? E começar a estudar eles mais profundamente. Como é que é esse estudo mais profundo? Então, hoje, a partir do sangue, eu posso reprogramar as células do sangue, né, para um estágio que a gente chama de célula-tronco pluripotente.
E essas células pluripotentes no laboratório, elas podem se diferenciar em qualquer linhagem celular que eu queira. Então, elas podem ser células musculares, células pulmonares, células ósseas, células nervosas, neurônios, né? E isso nos permite, então, estudar nesses nonagenários e centenários como é que são essas células todas e quais são os segredos, né, para poder realmente chegar aos 90 e aos 100 anos saudável, né? E aí o que foi muito interessante é que a gente viu que vários nonagenários e centenários foram contaminados pelo novo coronavírus e desenvolveram formas muito leves ou até ficaram assintomáticos, né, em relação ao Covid-19, né? E nós já conseguimos, então, coletar amostras de 7 centenários, né, sendo uma senhora de 114 anos, a mais idosa, uma de 106, 2 de 104 e 3, que eu brinco, mais jovenzinhas, de 100 anos, tá? Todas elas ou tiveram formas leves de Covid-19 ou não tiveram, inclusive, sintoma nenhum. A senhora falou de senhores e senhoras aí na casa dos 90, 100 anos, né, que têm contribuído com essa pesquisa. Como se dá o recrutamento dessas pessoas? Como que vocês chegam até elas? Quais os critérios para elas fazerem parte desse banco de dados? Então, boa pergunta. Um dos critérios é justamente pela mídia, né? Quando a gente divulga a pesquisa, a gente acaba recebendo e-mails de pessoas que dizem: olha, eu conheço um centenário, eu tenho um parente centenário e vocês estão interessados em estudar? E a gente diz: claro, nós estamos. Nós temos, inclusive, um e-mail que eu vou divulgar, que é estudocovid, tudo junto, @gmail.com, tá? Então, isso depois da pandemia, mas antes da pandemia, de novo, a gente divulgava na mídia que a gente tinha interesse e a gente acaba sempre tendo contato com pessoas que entendem a importância dessa pesquisa e que estão dispostos a ajudar. Nós temos também, inclusive, nós estamos estudando por que algumas pessoas têm formas muito graves de Covid e, infelizmente, vão a óbito, enquanto do outro lado do espectro, você tem um número enorme de pessoas que aparentemente são resistentes, né? E para entender melhor isso, nós começamos a convocar casais discordantes. Então, o que são casais discordantes? Casais onde um dos cônjuges teve Covid-19 com todos os sintomas, enquanto o outro, que compartilha a mesma casa, a mesma cama, não teve absolutamente nada, né? E no começo a gente achava que era raro isso, mas, para nossa surpresa, nós recebemos quase 1.000 e-mails de pessoas, de voluntários, dizendo: olha, nós estamos nessa categoria e a gente quer participar da pesquisa. E nós conseguimos até agora recrutar 100 casais discordantes, 200 pessoas, né, além dos idosos, e também outra possibilidade de entender melhor são o estudo de gêmeos. Tá? Então, nós também temos casos de gêmeos que compartilham o mesmo ambiente e onde um foi infectado e o outro não, né? Então, a comparação entre gêmeos monozigóticos idênticos e gêmeos dizigóticos, são gêmeos não idênticos, também pode nos dar respostas muito importantes. E, novamente, é um estudo que precisa de recursos para continuar, e eu acho que todo mundo tem interesse em saber o que torna uma pessoa resistente a esse vírus e que, muito provavelmente, a outros vírus também. Ainda falando sobre saúde, eu separei para vocês uma entrevista sobre a apneia do sono. Muita gente fala sobre o assunto, mas não sabe direito quais são as causas e os tratamentos. Para tirar essas dúvidas, o Guga Mendonça e a Melissa Araújo entrevistaram a médica otorrinolaringologista Cristina Salles. E a doutora Cristina explicou que a obesidade aumenta em 60%
as chances de uma pessoa desenvolver a apneia obstrutiva. Aliás, é uma condição que pode piorar as complicações em caso de contaminação pelo novo coronavírus. Doutora, é importante a gente explicar o que é a apneia do sono. É importante a gente começar com esse fator introdutório. Então, a apneia obstrutiva do sono, ela corresponde a uma obstrução parcial ou completa da via aérea que ocorre durante o sono. A gente vai chamar de hipopneia quando obstrui parcialmente e chamaremos de apneia quando obstrui completamente. E isso terá consequências tanto durante o dia quanto durante a noite. Muitas vezes o paciente não sabe que tem apneia obstrutiva do sono. E um dos sintomas que será observado será o ronco e as paradas respiratórias, as apneias assistidas, porque é alguém que vai observar e dizer a esse paciente que ele está apresentando essa dificuldade respiratória à noite. Associada a isso, a gente tem uma fragmentação do sono, ou seja, ele para de respirar e desperta várias vezes durante a noite. Durante o dia, tem consequências, claro. Todas as vezes que a gente não dorme bem, durante o dia a gente vai ter consequências. Então, uma das principais consequências é a sonolência excessiva diurna. Então, assim, é aquela dificuldade, aquele indivíduo que em qualquer lugar que encosta, ele dorme. Ele diz assim, eu não tenho dificuldade para dormir, porque em qualquer lugar que ele encosta, eu durmo. Só que durante o dia a gente deve estar em alerta, a gente deve estar acordado e não apresentando a sonolência. Doutora, existe um nível aceitável da hipopneia ou da apneia no sono? Eu me lembro que uma vez eu fiz um exame e aí nesse exame deu que eu tinha mais de 40 despertares durante esse período do exame, né, que foi feito o exame. Há um nível que é aceitável desses despertares, né, dessas hipopneias? Na verdade, quando a gente vai avaliar esse exame que se chama polissonografia, que é o exame que a gente vai colocar vários eletrodos no indivíduo, a gente vai observar, principalmente quando a gente está investigando a apneia obstrutiva do sono, eu vou observar quantas vezes ele teve a apneia, juntamente com quantas vezes ele teve a hipopneia. Abaixo de 5, nós dizemos que está dentro da normalidade. Entre 5 e 14,9, eu vou dizer que está levemente alterado. De 15 até 29, a gente diz que é moderado e a partir de 30 é grave. Isso dividido por horas de sono, entendeu? Então, se o indivíduo tem uma apneia leve, ou seja, ele tem entre 5 e 14,9 eventos por hora de sono, mas esse indivíduo tem uns outros sintomas, outros quadros associados, como história de infarto agudo do miocárdio, o AVC, que é o que o leigo chama de derrame, alterações no batimento cardíaco, esse indivíduo já deve ser acompanhado pelo médico do sono. E o moderado e grave, sem dúvida, ele será acompanhado e nós estabeleceremos algum tratamento para esse indivíduo. Agora, doutora, a senhora falou nos tratamentos, né? Quais os principais tratamentos? E eu sei que um dos fatores, por exemplo, para diminuir a apneia é perda de peso, né? Mas quais outros tratamentos são necessários aí para tentar minimizar ou acabar com a apneia? Quando a gente pensa em apneia obstrutiva do sono, a gente pensa em multifatores. Então, um dos principais fatores, como você já colocou, é a obesidade. Nós sabemos que se o indivíduo é homem e obeso, ele tem mais chances de ter a apneia obstrutiva do sono. E durante esse período da pandemia, por exemplo, a gente observou que diminuímos a atividade física e aumentamos a ingesta calórica. Então, a gente observa que durante esse período nós tivemos um ganho de peso generalizado.
né? Não foi específico de um ou outro indivíduo. Além do ganho de peso, a gente vai pensar nas características anatômicas que esse indivíduo pode apresentar alterada, como alterações na cavidade nasal, o desvio septal, a rinite alérgica pode contribuir, a hipertrofia de amígdalas palatinas também pode contribuir, da adenoide, que o leigo chama de carne esponjosa no nariz. Temos também o fato, como eu já falei, o fato de ser homem, as doenças neuromusculares também interferem. Então, o tratamento depende do fator causal. A gente vai tratar a causa desses indivíduos. Mas, de uma forma geral, esses indivíduos, a gente pode estabelecer o uso de um aparelho de pressão positiva, o mais comum deles é o CPAP. A gente pode fazer o aparelho intraoral, que é moldado para cada indivíduo, e ele só utilizará esses instrumentos à noite, quando for dormir. Pode ter também o acompanhamento com a fonoaudióloga para melhorar a musculatura dessa região. Lembrando que os obesos, eles têm cerca de 60% mais chances de ter apneia obstrutiva do sono. Mas nem todo obeso ele terá a apneia obstrutiva do sono. O que irá diferenciá-lo será justamente o quanto de comprometimento ocorrerá nessa via aérea desses indivíduos. Então, o depósito de gordura que ocorrerá na via aérea. O indivíduo que tem apneia obstrutiva do sono e é obeso, por exemplo, ele pode ter maior quantidade de tecido gorduroso na língua. Então, a língua mais gorda é uma língua maior do que os indivíduos que não têm apneia obstrutiva do sono. Então, a perda de peso é importante, o acompanhamento com a nutricionista e endocrinologista. Doutora, é possível que as pessoas com esse diagnóstico parem de respirar completamente durante o sono? Pode ser fatal de alguma forma? Infelizmente pode. Em alguns casos do diagnóstico do indivíduo que tem ou não o diagnóstico da síndrome da apneia obstrutiva do sono, pode vir a ter uma parada respiratória durante a noite e aí não conseguir voltar. Mas aí que a gente faz o alerta. Os indivíduos que têm a dificuldade respiratória, que já têm o ronco, são sinais que estão dizendo: vamos cuidar desse sono, vamos cuidar dessa respiração à noite, porque, como você viu, é síndrome da apneia obstrutiva do sono que ocorre durante a noite. Então, o indivíduo acordou, o problema da dificuldade respiratória melhora, mas os sintomas diurnos, eles permanecem. Agora é interessante, doutora, quais são esses sintomas diurnos e depois nós vamos entrar na Covid-19, que aí é mais um fator que preocupa. Então, os sintomas diurnos, um deles é a sonolência excessiva diurna. Tem um estudo interessante que foi feito com 400 motoristas. Eu gosto muito desse estudo, porque pergunta assim, motoristas de caminhão, pergunta assim, você já cochilou durante o seu trabalho? 16% desses motoristas disseram que sim. Quando pergunta, você já viu algum dos seus colegas cochilarem durante o trabalho? 56% deles dizem que sim. E aí, então, esses 400 motoristas foram levados para o laboratório do sono para fazer uma avaliação objetiva e saber se eles realmente cochilavam durante o trabalho. E 52% desses motoristas cochilaram durante o trabalho. Então, a gente vê que o problema não é somente do paciente, né? Porque o motorista de caminhão, ele está na estrada e pode estar arriscando vidas de pessoas ao redor dele. Então, a gente tem a sonolência, tem a irritabilidade, tem a dor de cabeça, indivíduos que já acordam com a dor de cabeça, a cefaleia, tem o comprometimento da memória, da concentração, tem crianças também têm apneia obstrutiva do sono e pode ter o comprometimento do desenvolvimento escolar dessas crianças. Então, a gente precisa realmente tratar esses indivíduos. Agora, doutora, é importante, né, a gente entrar
na pandemia da Covid-19. Houve comentários que os pacientes que têm apneia do sono podem entrar num fator de risco da Covid-19, desenvolver aí as formas mais graves que podem levar a óbito. Que isso é verdade? Isso pode acontecer? Como é que já tem, né, de experiência e estudo em relação a isso? Na verdade, existem estudos e a gente também está fazendo estudo aqui em Salvador para poder a gente observar quantos por cento dos pacientes eles tiveram a Covid tendo a apneia obstrutiva do sono. Tem alguns estudos que têm demonstrado que essa frequência está entre 20% e 25%, 20% a 28% dos indivíduos que foram para a UTI, eles tinham a apneia obstrutiva do sono. Então, indivíduos com a Covid que necessitaram ir para a UTI, desses indivíduos, em torno de 20% a 28% deles tinham a apneia obstrutiva do sono. E existem fatores que são comuns tanto para a apneia obstrutiva do sono quanto para a Covid. Então, por exemplo, a idade, quanto mais velho o indivíduo, maior a chance dele ter apneia obstrutiva do sono. Quanto mais obeso, maior a chance de ter apneia obstrutiva do sono, semelhante ao que a gente vê com a Covid. O mesmo com relação à asma e DPOC. Esses indivíduos têm mais chances de ter apneia obstrutiva do sono, assim como mais complicações para a Covid. O especial Rádio Revista faz um pequeno intervalo, não saia daí, nós voltamos em instantes. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. O programa Rádio em Revista está de volta e nós vamos falar agora sobre importação e exportação nesse período aí tão conturbado para a economia no mundo inteiro, que é aí a Covid-19, né? A Lilian Busato e o Fábio de Lima entrevistaram o Eduardo Ferreira, especialista em comércio exterior. E o Eduardo falou do Brasil no cenário mundial. Vamos acompanhar. Até para a gente entender um pouquinho essa coisa de balança comercial, você pode abrir o nosso bate-papo explicando a importância das exportações para a economia de um país? Claro, posso sim. Vou falar da importância das exportações e a importância da importação também, né? Acho que é o comércio exterior como um todo. Aqui, atuando com o comércio exterior, eu percebi que geralmente a gente coloca muita importância para as exportações. Mas a gente está vendo agora, vivendo uma situação curiosa, né? Onde geralmente as exportações parecem a salvação do país, mas agora a exportação virou vilão, né? Porque por conta da exportação aumentou-se o preço de alguns produtos, como arroz, e aí a gente parece que agora a salvação é a importação, tanto que o governo isentou o imposto de importação do arroz. Então, na verdade, o comércio exterior como um todo ele tem profunda importância para o país. As importações para que se tenha dê acesso aos consumidores aos produtos, e a exportação, claro, para que o Brasil tenha uma balança comercial saudável. Então quer dizer que pelo cenário da pandemia, por essa questão aí também que recentemente tivemos alguns produtos com um preço muito acima da média de mercado, você até citou o arroz, então a ótica de muita gente mudou e as pessoas começaram a se preocupar em relação à importação, o quanto era importante importar também. Exatamente, né? Antigamente a gente tinha aquele slogan que exportar é o que importa, né? Mas agora eu acredito que as pessoas estão começando a reconhecer a importância também da importação, né? A importância que tem para o mercado. E a gente está no mês de outubro agora, que é um mês emblemático, que é o mês que o Brasil saiu da reserva de mercado lá em 1991, se eu não me engano. Então, é bem importante que a gente faça uma reflexão sobre a importância das importações também para o desenvolvimento do nosso país. Já que você está agora frisando bastante na exportação, quais os principais produtos hoje que o Brasil exporta? E com a pandemia mudou alguma coisa ou não? Na verdade, obrigado pela pergunta, o Brasil não mudou muito os produtos que ele mais exporta. Na verdade,
acho que os campeões até foram acentuados de certa forma, porque só para você ter um panorama, né, o Brasil hoje ele é um grande exportador de commodities e uma potência do comércio do agronegócio mundial, né? O Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro, então nós somos realmente uma potência. O Brasil, o produto mais exportado do Brasil é soja, depois petróleo, a gente fala de minério de ferro, mas aí também volta os produtos agro, que é carne bovina, carnes de frango, enfim, então a gente é realmente uma potência agro. E se você olhar no panorama geral das exportações do Brasil esse ano, houve até uma redução, até agosto, a gente ainda não tem os dados de setembro fechado, mas até agosto houve uma redução de aproximadamente 7% nas exportações. Mas se você olhar só o cenário do agro, essa redução não aconteceu. E se você der um zoom maior ainda e olhar só para o arroz, por exemplo, a gente teve um aumento de 80% nas exportações de arroz. Então, eu acho que o Brasil está caminhando para cada vez mais ser uma potência no agronegócio e um exportador agro. Você falando em agro, né? Será que não tem perigo aqui no Brasil, conforme a exportação do agro aumente, de faltar essa matéria de exportação aqui no Brasil e com isso estourar a inflação e aumento dos preços? Olha, ótima pergunta. Eu acredito que a gente, como economia, né, ela vive momentos cíclicos, né? E ela tende a retornar, a se ajustar. Então, por exemplo, pegando o caso do arroz, né? Houve uma pressão por essa demanda de arroz, né? Existem vários motivos, a gente pode até comentar aqui depois sobre isso, mas houve uma pressão para que de consumo, né? Houve uma grande demanda de consumo de arroz, e aí os produtores agora conseguiram elevar os preços até pela exportação. Mas a tendência é que, arroz se tornando mais lucrativo, os próprios produtores comecem a usar as suas terras para se produzir mais arroz. O próprio Estados Unidos ele vai entrar numa época agora de colheita, de safra de arroz, que ele também é um grande exportador de arroz. Então a tendência é que esse preço ele não se mantenha nesse patamar com o tempo, ele volte a cair e alcançar um patamar anterior. Até a própria responsabilidade também de consumidor, né? Peraí, se o preço do arroz está mais alto, vamos trocar aqui para o macarrão. Eu sei que é difícil, arroz e feijão é uma coisa culturalmente brasileira muito forte, mas na medida do possível reduzir um pouquinho o consumo dos produtos que estão mais altos para que ele mais rapidamente retorne ao patamar anterior. Eduardo, nós estamos num momento de bastante valorização cambial, né? Então a gente vê aí tanto o dólar como o euro em patamares muito altos. O quanto isso acaba mexendo com os setores e com a exportação e com a importação brasileiras? Perfeito. Essa dinâmica, eu lembro que ano passado fui num evento de comércio exterior no qual o ministro Paulo Guedes estava presente, e ele mencionou, olha, o dólar vai aumentar, o Brasil vai importar um pouquinho menos e vai exportar um pouquinho mais. Né? O que acontece é que o dólar, esse ano começou em R$4 e já estamos em 5,64. Então, quer dizer, é um salto muito considerável, e isso tem afetado profundamente o comércio exterior brasileiro. É claro que a pandemia também tem seu efeito, mas o fator dólar tem afetado muito. Então, a tendência de queda no comércio exterior, para os produtos agro, que a gente teve uma grande pressão, o aumento do dólar foi fundamental para que o produtor brasileiro tivesse essa válvula de escape de vender para fora. E claro que a gente pode questionar que, nossa, mas os produtores eles estão se aproveitando do dólar alto, mas também é importante lembrar que produzir arroz é caro, e os produtores de arroz, especificamente, vieram de 5 anos de prejuízos. Então, eles estão cada vez mais reduzindo a quantidade de terras destinadas à produção de arroz. Então, o fato de eles estarem num bom ano vai até ajudar para que nos próximos anos se aumente a quantidade de terras destinadas a arroz, se aumente a oferta, enfim, que isso tenda a se ajustar. Mas, sem dúvida, o fator do aumento do dólar é um dos fatores mais preponderantes aqui para o aumento do preço do arroz. Você acha que esse comércio exterior, essas exportações, elas tendem a melhorar a situação do Brasil, o pós-pandemia ou não? Obviamente a pandemia não é o único fator, né? Depende muito aí de uma atuação do governo. Vou dar um exemplo aqui que talvez
aparentemente não tenha tanto a ver, mas tem. O problema que a gente vive com as queimadas hoje no Pantanal, enfim, na Amazônia, faz com que os outros países olhem com desconfiança para o Brasil e que as empresas pensem 2 vezes antes de injetar capital no Brasil. Então, tudo isso pesa na equação, tá? Mas com a pandemia, a tendência de a gente ter uma vacina mais ou menos para o final do ano, é importante falar tendência, né? Porque quem sou eu para dizer que a gente vai ter uma vacina no fim do ano? Mas a tendência de que isso aconteça faz com que o comércio exterior possa retomar suas atividades e a gente consiga retomar um pouco o patamar que a gente estava antes da crise. Eduardo, você agora há pouco você comentou das nossas exportações e quase sempre elas são commodities, né? E hoje as principais economias do mundo, elas são as principais economias do mundo porque elas conseguem muitas vezes exportar produto acabado, produto com valor agregado. Por que o Brasil tem tanta dificuldade de produzir, de exportar produto com valor agregado e continua sempre batendo na tecla das mesmas commodities de sempre? Acho que a gente entra numa questão estrutural muito forte, né? Primeiro que eu acho que o Brasil, como indústria, a gente, de certa forma, já perdeu esse jogo, né? Hoje, se você ser competitivo no mercado externo, você precisa ter diferenciais fortes. A gente tem muita inovação aqui dentro, mas na parte industrial, hoje a gente tem a China, por exemplo, que é a grande fábrica do mundo. Mas é importante que o Brasil também aproveite o momento onde as nações estão se questionando essa posição da China de ser o grande produtor mundial, né? As pessoas, os Estados Unidos, o Japão também, começam a querer não ficar dependentes só da China. Então, pode ser uma oportunidade para países como o Brasil, que consigam se aproveitar de uma certa neutralidade, caso ela haja no governo, para conseguir costurar essas novas relações internacionais e se posicionar melhor. Então, assim, a gente vive um momento, até pelo cenário do comércio exterior, de oportunidade para o Brasil. Agora também é preciso que se invista aqui dentro em tecnologia, em conhecimento, mas o sentido, infelizmente, que a gente está indo, aparentemente, ao contrário, né? Menos investimento em tecnologia. Então, não consigo visualizar um cenário de o Brasil uma grande potência exportadora de tecnologia no futuro próximo, pelo menos. E agora nós vamos falar de valores e atitudes que as pessoas adotaram ou se viram obrigadas a aceitar e adotar nessa pandemia, como, por exemplo, o uso de máscaras faciais. A gente percebe que a maior parte da população aceitou essa mudança, mas ainda tem gente resistente. E o que fazer quando alguém decide que não deve, não quer ou não precisa usar a máscara de proteção? Eu e a Júlia Stanzioni conversamos sobre esse assunto com a Estela Kochen, que é especialista de consumidores. Vamos acompanhar. Então, para a gente começar a nossa entrevista, né? O que é o lifelong learning? Se você puder traduzir também para quem está ouvindo e vendo a gente esse termo em inglês, por favor. Na verdade, é um aprendizado a longo prazo, né, que nós estamos tendo por causa da pandemia. Então, várias coisas que nós começamos a fazer agora não vão ser hábitos que vão ficar só por um tempo, vão ser hábitos que vão durar uma vida, gerações. Como é que é essa coisa, né? Quer dizer, é uma orientação mesmo para a vida, né? Você está sempre aprendendo. O dia que você deixar de aprender, não sei o que acontece, sempre, né? Mudando, né? Até o último momento você vai estar aprendendo, né? Sim, eu acho que o mais importante de tudo é ter consciência de que até o final da vida a gente vai estar aprendendo, né? Ter a humildade de saber isso. E nunca achar que a gente sabe tudo. Então, eu acho que essa pandemia foi um excelente exemplo de como as pessoas, todo mundo fala em reinvenção, não é reinvenção, é abrir a cabeça para saber que a gente vai estar aprendendo e vai aprender sempre. Estela, você falou uma coisa muito interessante, não é reinvenção, né? Muito se falou esse termo, né? As pessoas estão se reinventando na pandemia. Então, seria um termo talvez não correto, seria então, as pessoas vão aprendendo com o passar do dia e dos meses, dos anos, novos aspectos para se viver e se aprender e colocar em prática, né? Que eu acho que esse é o ponto principal, colocar em prática. Julie, eu acho que, na verdade, vou te dar o meu exemplo próprio, né? Eu acho que a gente não pode postergar nada que a gente tenha como plano,
né? Ficar na inércia, porque senão as coisas não acontecem. Então, muitos que falam que se reinventaram, na verdade, estavam postergando planos que estavam parados, estavam com, sabe, dificuldade, não tinha tempo para fazer, ou mesmo inércia, amanhã eu faço, acho que são grandes inimigos de qualquer ser humano. Então, eu acho que realmente não foi reinvenção, foi colocar os planos em prática, por necessidade, né, porque muitos foi por questão de sobrevivência, ou realmente porque agora teve mais tempo e oportunidade de fazer. Estela, uma questão que eu acho bastante interessante é a rotina, o viver o agora, né? A vida é isso que está aí colocada para a gente, né? Não tem um futuro, passado é a soma das nossas experiências, mas entender que né, tudo acontece agora e você tem a atitude, o arbítrio para decidir agora, para aprender agora, claro, para plantar o amanhã, mas assim, entender que nós vivemos no presente, né? Exatamente. E eu vejo, por exemplo, ajudar agora também, sabe? Ajudar o próximo agora, que na pandemia muita gente começou a ajudar, mas assim demorou dias para ajudar. Eu vejo, por exemplo, o exemplo das crianças que estão sem acesso à aula, porque tem um celular só em casa, o celular é da mãe, às vezes são 4 ou 5 crianças morando no mesmo espaço, sem acesso às aulas online. E quantas pessoas não têm um computador parado em casa, ou um celular parado em casa, ou um tablet? Por que não pode pegar agora e ajudar agora? Né? Vai lá, vai até a comunidade mais próxima, descubra quem está precisando. Esse é um life learning que a gente tem também. Eu acho que ajudar agora e ter empatia agora é o mais importante. E quando você fala em empatia, Estela, e nesse nosso presente, o uso de máscara é o que acontece, né? Nesse momento, claro, eu e o Luciano não estamos com as máscaras porque estamos aqui apresentando o jornal. Mas a gente vê e ouve notícias, né, Luciana, de muita gente que não tem essa empatia, né? Que se recusam a usar as máscaras. E até como exemplo para outras pessoas também, né? Gente que dá exemplo para outras pessoas de não uso da máscara, né? É isso mesmo. Então, Sim. Como é que, se puder dar alguma dica, ou como os gestores, os empreendedores, donos de comércio, podem lidar, então, com essas pessoas que se recusam a usar um item que é obrigatório nessa pandemia? Ok, vamos lá. Então, acho que no começo a gente tinha uma situação, até que a máscara foi oficializada pelo primeiro ministro da Saúde nessa gestão, até que foi oficializada, era uma coisa que estava meio em dúvida. Quando se falou que era realmente a melhor maneira da gente não contaminar os outros, não se contaminar, ficou claro, e mesmo sendo máscara caseira, ficou claro que é o que a gente tinha que fazer, além do distanciamento social, para quem tem quem pode, né? Porque muitos também continuaram trabalhando na rua, não tiveram o luxo de poder ficar em home office. Que eu falo, quem pode ficar em home office, ou porque tem seu próprio negócio, ou porque a empresa permite, é uma bênção, né? E muitos não têm essa possibilidade. Então, o uso da máscara, primeiro foi a conscientização, agora, depois veio em forma de lei, né? E o meu conselho, primeiro, a gente tem que simplesmente, os gestores, é uma coisa que falta, é uma comunicação clara para os funcionários, porque a informação ainda chega muitas vezes de maneira truncada, né? E a informação clara é a coisa mais eficaz que tem, seja em reuniões presenciais com as equipes, e-mails, nas redes sociais, nas comunicações internas. Então, as equipes precisam estar bem preparadas, a gente sabe que muita gente já tem, né, os funcionários já sabem disso, mas tem que estar preparadas para abordar os consumidores que não respeitam os outros e não respeitam a legislação. Então, para isso, a comunicação tem que ser eficiente e tem que orientar as equipes como agir nesse momento. E tem que ser com cuidado, né? Tem que ser com cuidado, porque é uma pessoa... como é que deve ser essa abordagem nesse primeiro momento, né? Como chegar em alguém que se recusa a usar um item básico de proteção que vai proteger ela e vai proteger outras pessoas? É verdade. É um momento muito delicado. Normalmente o que a gente vê, os funcionários
ficam meio intimidados pelos clientes, né, normalmente. E numa situação dessa, ainda que pode ter uma rejeição, ficam mais intimidados. Mas a gente tem que lembrar os funcionários que agora, primeiro, está todo mundo na mesma situação, está todo mundo sujeito ao vírus, tanto faz se é classe A ou B, C, D ou E, todo mundo na mesma situação. E o funcionário agora tem o poder de chegar para o cliente e falar, o senhor tem que colocar máscara, de maneira gentil, uma abordagem gentil, agradável, e eu falo sempre para a gente começar de um jeito que é dar o benefício da dúvida para o cliente. O senhor esqueceu a máscara? Se o senhor esqueceu, a gente tem máscara aqui. Pode ser que o cliente tenha realmente esquecido a máscara no carro ou em outro lugar que ele esteja, ou não, né? Na verdade, pode ser o negacionista que não está usando. Vamos primeiro começar com o benefício da dúvida. Se não quer colocar máscara, continua um pouquinho mais com a conversa bastante agradável. E, infelizmente, se não der certo, a última opção é chamar a polícia. Que é o que a gente não quer, né? Mas tem que fazer. Sim. E quando é essa questão cliente versus cliente? Tenho lá os clientes no meu estabelecimento e eles mesmos... um cliente está na loja, vê que o outro cliente está sem máscara e entram nesse atrito. Talvez não tenham essa gentileza ou essa empatia de falar um com o outro. E com razão, né? Que está ali, está arriscando e tal. É um caso delicado esse também, né? Como que o dono ali do local pode agir nesse caso? Olha, eu sempre falo que é melhor perder um cliente do que perder vários. Então, se um cliente com máscara começa uma discussão com um cliente sem máscara, quem tem razão é o cliente que está com máscara. Se precisar apartar a briga de uma maneira mais calma, pedir para o cliente sem máscara se retirar, né? A gente tem que realmente favorecer quem está de máscara. E rezar para não acontecer nada mais grave, né? Que tenha uma compreensão. Se não tiver, se de repente o cliente se exaltar, começar os gritos no estabelecimento comercial, isso acontece muito. A gente já acho que no dia a dia já vimos isso acontecer, né? A pessoa dizer, e inclusive já apareceram vários casos aí durante a pandemia de gente, não só em lojas, né, mas em outros lugares. A gente já viu, está aí em todos os telejornais, pessoas que, né, se recusaram. E tem aquela máxima que a pessoa muitas vezes faz isso, né? Nem todo mundo faz, enfim. Você sabe com quem você está falando, né? Tem isso também, né, Júlia? É isso mesmo. Que é terrível, né, gente? Isso é terrível, isso, assim, me dói na alma e no coração. Eu acho que, nesse caso, infelizmente, tem que chamar a polícia, tem que chamar uma autoridade, porque para não dar essa confusão. Teve casos de funcionários batendo em clientes, acaba batendo em gente que não tinha nada a ver com a confusão. Então, tem que chamar a autoridade competente para isso. Nós vamos para mais um intervalo e na volta entrevistas com assuntos em destaque sobre a pandemia do coronavírus. O especial Rádio em Revista volta já já. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. Estamos de volta com o programa Rádio em Revista. E nós vamos falar agora sobre um programa do governo do estado, lançado no fim de setembro, destinados aos motofretistas que atuam em São Paulo e que pretendem regularizar a situação. O Jeremias Gomes e a Tayana Conrad entrevistaram o Juan Sanches, que é diretor do Detran de São Paulo. Vamos acompanhar aí esse bate-papo. Eu queria que você começasse, então, Juan, explicando aí pra gente o que é o programa Motofrentista Seguro. Explica pra gente o que é um pouquinho. O programa Motofrentista Seguro, ele visa oferecer possibilidades de formação para a parcela significativa aqui dos nossos motofretistas no estado de São Paulo. Além da formação também, acesso a crédito para quem já está formalizado. O objetivo é trabalhar a formalização, a formação desse motofretista, para que a gente consiga, de uma maneira efetiva, a redução do número de acidentes envolvendo os motofretistas. Nós agora, mesmo no período de pandemia, nós tivemos reduções de todos os tipos de acidentes no estado, à exceção
daqueles envolvendo os motofretistas. Você pode detalhar um pouquinho, Juan, como é que vai ser essa formação? Nós criamos um site, ele se chama motofretistaseguro.sp.gov.br. Por esse site, todos os motofretistas podem se inscrever para o curso de formação. Existem alguns requisitos. Esse motofretista tem que ter pelo menos 21 anos de idade, tem que ter a CNH há pelo menos 2 anos e desenvolver alguma atividade laborativa com a motocicleta. Preenchendo esses requisitos, nós vamos oferecer gratuitamente curso de formação para que ele possa, com esse curso, adquirir a categoria A e a atividade remunerada na sua CNH. Com isso, ele vai poder se legalizar e aí ter acesso, por exemplo, às linhas de crédito do Banco do Povo Paulista. Outra parcela desses motofretistas que já são legalizados, que já têm a placa vermelha, que já desenvolvem atividades de motofrete, esses não precisam fazer o curso, podem eventualmente, tendo interesse, acessar as linhas de crédito do Banco do Povo. A gente tem basicamente 2 linhas de crédito, uma de até R$3.000 para compra de equipamentos de proteção, equipamentos de segurança, e uma outra de R$8.100, que é para ajudar na troca da sua moto, da atual moto que ele tiver. Então, basicamente, são essas as 2 atividades principais do programa Motofretista Seguro. A gente vai até 2022 oferecendo no estado 25.000 vagas em cursos de formação, e nós pretendemos com isso, com a formação, com a formalização, atacar a principal causa dos acidentes no estado de São Paulo. Juan, eu queria entender, então, acho que quem é do meio, acho que já entende como é que funciona, mas alguém que quer começar talvez esteja na dúvida como eu. Isso é obrigatório? Não é? Essa formação dá um diferencial ou não dá? O que é essa questão da placa vermelha? Só para a gente entender quem já está legalizado, quem não está, como é que funciona? Na verdade, o Motofretista Seguro ele não vai atender todos os públicos. Quem está começando, pegando o gancho da tua pergunta, não será atendido. Nós estamos falando propriamente de quem já tem 2 anos de habilitação e tem 21 anos de idade. Então, nós estamos falando para aquelas pessoas que já estão trabalhando hoje de maneira irregular. Quando a gente fala da placa vermelha, a placa vermelha é um requisito, por exemplo, para desenvolver atividade de motofrete regulamentado pelo município. Para que esse motofretista possa transportar cargas dentro do município, ele tem que ter a placa vermelha e tem que ter outros requisitos na sua moto também, como baú, enfim, e entre outros itens de segurança. Então, nós não estamos atingindo com o programa 100% dos motofretistas do estado de São Paulo. Quem está começando ainda não será atendido nesse momento. Nós, nesse momento, estamos atendendo quem já é motofretista e que precisa da regularização. Esse curso de 30 horas, ele é requisito para que você consiga mudar de categoria e colocar uma informação na CNH que exerce atividade remunerada. Esses são os requisitos para que você depois possa pleitear no município onde você reside a placa vermelha. Agora, Juan, já que o foco é realmente esses motofretistas que já estão aí em atuação regularizarem a CNH, explica para a gente como eles devem proceder. Basicamente, eles têm que entrar no site, fazerem a sua inscrição, a gente vai fazer um pré-cadastro. Daqui a pouco, esses motofretistas serão chamados para os cursos que serão ministrados pelo SESC e SENAT no estado inteiro. É um curso de 30 horas, sendo 25 horas em EAD e 5 horas presencial, porque é 5 horas de prática. A partir do momento que ele tiver esse curso, ele pode requerer a mudança da sua categoria e se formalizar como motofretista. Você falou em mudança de categoria. Hoje, um boy que vai entregar uma pizza, por exemplo, na casa da gente, ele é categoria A, B? Como é que funciona? Ele deveria ser categoria A. Nem sempre isso acontece. Ah, correto. Quer dizer que porque assim, por exemplo, motorista de caminhão, a gente tem A, se eu salvo engano, Tayana, a minha é A e B de motor. Faz tanto tempo que eu tirei, Juan, que eu já não lembro mais. Mas o correto, assim, por exemplo, caminhoneiro já é uma outra categoria, né? Então, nós temos para veículos, categorias profissionais que são a C, D e E. E aí varia o tipo de veículo que você vai dirigir. Então, por exemplo, a categoria E
é para veículos de carga que são articulados. Categoria D para veículos de carga de transporte de passageiro acima de 8 passageiros. A categoria C é para veículos menores, também profissional. A categoria B é a categoria que não tem que não se desenvolve nenhum tipo de atividade remunerada, ou seja, é o particular que dirige o veículo sem nenhuma atividade remunerada. E a categoria A é a categoria de moto. E aí pequenas variações onde você pode associar uma categoria à outra. Certo. Agora, Juan, uma questão, né? A gente sabe que agora com a pandemia, muitas pessoas desenvolveram essa atividade aí como uma forma de lucro, porque muita gente ficou desempregada. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, para a gente, acho muito interessante realmente esse programa aí do Detran, do governo do estado de São Paulo. Eu queria que você falasse, então, a importância que isso tem, né, para vocês e também para esses motofretistas, né? Realmente a gente sabe que existia aí um movimento em que pedia aí alguns benefícios para eles, né? Se nós não chamarmos todos os envolvidos para uma grande concertação e envolvê-los para que possamos trabalhar com boas práticas, possamos trabalhar com formação, possamos trabalhar com regulamentação, e infelizmente esse número de acidentes não vai ser diminuído. O que nós vimos ao longo do tempo aqui no Detran é o seguinte: o motofretista regular, que tem a sua CNH regular, que tem a sua moto regular, ele se acidenta menos. Então, a lógica da construção desse programa visa exatamente trabalhar na formação e na regularização para que a gente tenha como resultado final disso daqui, no médio e longo prazo, uma significativa redução do número de acidentes. Por quê? Você tocou num assunto muito importante. De fato, na pandemia, nós tivemos um número crescente de pessoas que, pela falta de renda, tiveram que começar a desenvolver algum tipo de atividade remunerada. Muitos deles optaram por serem, entre aspas, motofretistas, né? Mas sem formação adequada, sem ter equipamento de segurança, sem ter a moto regularizada. E isso talvez esteja na raiz da explicação desse aumento do número de acidentes. A gente tem, por determinação do vice-governador Rodrigo Garcia, 60 dias para apresentar soluções. Foram criados 2 grupos de trabalho envolvendo trabalhadores, envolvendo empresas, envolvendo poder público, para que a gente possa trabalhar em outras alternativas, visando sempre a redução do número de acidentes. Estamos conversando com Juan Sanches, diretor do Detran São Paulo, que está falando para a gente aqui do lançamento do programa Motofretista Seguro, um programa anunciado pelo senhor governador, e ele agora trazendo atualizações. É um programa que você que é motofretista, acessa no motofretistaseguro.org.br, é isso, né, Juan? E aí você vai ter todas as informações, são 25... Pois não. Deixa eu fazer uma correção aqui. É motofretistaseguro.sp.gov.br. .sp.gov.br, ok. São 25 mil vagas, para que você tenha a sua categoria A. É um curso de formação, eu acho que vai falar bastante sobre segurança. E eu estava vendo uma notícia aqui, Juan, por exemplo, no revista Auto Esporte, dizendo que, olha, não em maio desse ano, o aumento comparado a maio do ano passado, já tem alguns meses, mas foi de 90%. Eu calculo que seja, embora não havia tanto trânsito na época na rua, e eu calculo que seja por conta do aumento de pessoas que foram trabalhar com veículos nas ruas para ganhar o seu dinheirinho durante a pandemia. Uma iniciativa muito interessante, e eu queria que você falasse também sobre essa linha de crédito, porque você falou que são até R$3 mil e tem uma outra linha de até R$8.100. Eu queria que você... Claro, vai ter que estar tudo em dia, passar pela formação, mas assim, são juros mais baixos, o senhor tem detalhes? Tenho sim. É importante pontuar que a questão da linha de crédito não é para todo mundo. A questão da linha de crédito é para aquele que já é motofretista regular, que já tem a sua habilitação correta e que já tem a sua moto regularizada. Certo. Esses poderão ter acesso às linhas de crédito, uma linha de até R$3 mil para compra de equipamentos, baú, enfim, outros equipamentos de segurança necessários para o desenvolvimento da sua atividade, e outra linha de R$8.100, essa linha de
R$3.000 por CPF, com juros de 1% ao mês, prazo de pagamento por 12 meses. A segunda linha é de R$8.100, prazo de pagamento de 36 meses e com juro de 0,35% ao mês. Essas duas linhas são linhas que foram criadas pelo Banco do Povo. Existe uma terceira linha que ela já existe no Banco do Povo e que a gente não tem divulgado porque ela já é acessível aí a qualquer empresa, qualquer pessoa que já tenha seu CNPJ, que é até R$21.000, também com juros de 0,35% ao mês e 36 meses para pagar. Agora, as duas que foram criadas especificamente para o programa são essas de R$3.000 e de R$8.100. Mas precisa ter precisa ser um MEI, por exemplo, ter um CNPJ para poder entrar nessa linha, diretor? Para a linha de 8.100 tem que ser MEI. Esse é o requisito do Banco do Povo. Eu queria aproveitar aqui o nosso serviço de utilidade pública. Eu sei que talvez não seja a especialidade do senhor, mas para a gente dar uma palavra a esses motofretistas, porque a gente sabe que eles trabalham, às vezes nem todos têm capa, trabalham na chuva, às vezes o aplicativo, que hoje a maioria deles, eu acredito, tem que entregar muito rápido, então às vezes são pais de famílias que colocam suas vidas em risco. O que o senhor tem para dizer para essas pessoas em relação à segurança, né, para que preservem vidas? Porque a gente sabe que tem hospitais em São Paulo que são inclusive especializados em os números são muito absurdos, né, da quantidade de acidentes que tem com motofretistas. Qual é a palavra que o senhor tem para eles? Infelizmente isso é um dado da realidade, né? Nós estamos trabalhando junto com a Rede Luci Montoro, junto com o Instituto de Traumatologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, junto com a Abraciclo, junto com as associações e sindicatos de trabalhadores, junto com as associações que representam os aplicativos, para que, como eu falei, juntos a gente consiga encontrar mecanismos de eliminar essa necessidade tão grande de se controlar ou de se incentivar que práticas de aumento de ganho possam significar redução da segurança no desenvolvimento da atividade. E para encerrar o programa de hoje, nós vamos falar sobre eleições municipais em 2020, né? Vamos lembrar as datas. O primeiro turno acontece no dia 15 de novembro, ou seja, pouco mais de um mês. O segundo turno no dia 29 de novembro. Esse ano, por causa da pandemia do coronavírus, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, lançou um aplicativo para justificar a ausência nas urnas. Para saber mais sobre essa novidade, a Lilian Busato e o Fábio de Lima conversaram com o Alberto Rolo, que é advogado especialista em direito eleitoral. Então, vamos tirar aí as nossas dúvidas com o doutor. Foi anunciado a nova versão do aplicativo e-Título, que vai permitir aos usuários a justificativa da ausência na votação do pleito municipal. O senhor pode nos falar como isso impacta positivamente nesse processo? Na verdade, cumpre um compromisso do ministro Barroso, né? Quando ele assumiu a presidência do TSE e foi diversas vezes entrevistado sobre as consequências da pandemia na justiça eleitoral para os eleitores, ele disse que o TSE estava trabalhando numa forma de você justificar a ausência sem ter que ir presencialmente nos locais de votação. Ora, se o receio, se os cuidados são para evitar a contaminação justamente por aglomeração de pessoas, não fazia sentido você não ir votar porque está fora do seu domicílio, porque está com medo de se contaminar, mas ter que justificar presencialmente. E no app, né, que está acessível nas lojas, nas principais lojas de celular, vai naquele app do e-Título, chama e-Título, que qualquer um pode baixar. Nesse app e-Título vai ter lá um ícone, uma janelinha para justificar a ausência sem precisar sair de casa. O eleitor vai colocar os dados dele, o número do título, nome, data de nascimento, e aí vai fazer essa justificativa da ausência pelo próprio aplicativo, pelo próprio celular. Essa é uma boa notícia para quem quer ficar quite com as suas obrigações com a Justiça Eleitoral, sem correr risco de contaminação. Agora, doutor Alberto, eu preciso esperar terminar a votação para fazê-lo ou eu posso fazer até mesmo durante o horário da votação mesmo?
As primeiras notícias são de que pode fazer a justificativa ao longo do horário de votação, como era ou como é, né, espero que volte a ser, presencialmente, né? A gente vai votar na nossa sessão eleitoral e sempre tem uma urna separada lá para as justificativas, né? Inclusive, às vezes tem até mais fila, porque tem mais gente fora do domicílio. Então, acontece juntamente com a votação, porque são urnas separadas. Então, a ideia, me parece, que é permitir a justificativa durante todo o período de votação e mesmo depois. É importante para os ouvintes da Rádio Alesp saberem que o prazo de justificativa é até 60 dias depois da votação. Então, é só fazer as contas. Primeiro turno, 15 de novembro. Segundo turno, onde houver, 29 de novembro. Então, 60 dias depois dessas datas, eu posso fazer a justificativa e ficar quite com a Justiça Eleitoral. E foi feita até uma pesquisa que divulgou que um em cada 5 moradores de São Paulo está com medo, né, de votar esse ano. O que o senhor teria a dizer para essas pessoas? Olha, o medo é plausível, todo mundo tem receio da sua saúde, com a sua saúde, a sua vida e a vida das pessoas que cercam, né, dos meus familiares. Então, esse é um receio bastante justo. Ele tem maior intensidade ou menor intensidade de acordo com a consciência de cada um, mais jovem, mais velho, tem doenças, comorbidades ou não, né? Aí são os termos que os médicos usam, então cada um tem a sua consciência. A mensagem que eu preciso deixar é que essa facilidade, e essa é uma preocupação do ministro Barroso, essa facilidade para justificar não se transforme num incentivo para não ir. Nós estamos falando de exercício de democracia, nós estamos falando de fazer democracia no Brasil inteiro, para que a gente possa reclamar dos nossos governantes, nesse caso aqui, né, dos nossos prefeitos, dos nossos vereadores, a gente tem que decidir para depois poder cobrar, né? Lógico que eles têm a obrigação de trabalhar direitinho, mas para a gente poder cobrar com uma consciência mais tranquila, tem que ir lá e decidir. Então a mensagem que eu deixo é: vai existir essa facilidade, essa facilitação da justificativa, mas não transforme isso num incentivo para ficar em casa e não decidir a democracia e não participar da democracia. Doutor Alberto Rolo, cada ano que se passa, a tecnologia fica mais presente na sociedade, isso em todos os níveis, né? E em relação a uma eleição, ela também se faz presente ali de maneiras diferentes. Uma das grandes preocupações já das últimas eleições, e que não deve ser diferente nessa agora, é em relação às fake news. O que o senhor acha que pode ocorrer de diferente em relação às fake news nessas próximas eleições? Comparativamente às eleições anteriores, 2016, 2018, como nessa eleição de 2020 os candidatos vão usar muito mais essa ferramenta da internet, as redes sociais, então eu imagino que haverá um aumento das fake news. Eu acho que é proporcional. Se usa mais as redes sociais, então vai ter mais fake news. O TSE firmou um protocolo com as grandes redes sociais, as mais famosas, as mais utilizadas, para que essas redes sociais façam um autocontrole. Isto é, se perceberem que é um robô, portanto não é uma pessoa, né, um robô artificial, se perceberem que é uma corrente de mentiras, uma corrente de desinformação, a ideia é que as próprias plataformas tirem do ar essas páginas, bloqueiem esses números de celular que estiverem passando, né, mensagens em massa, por exemplo. Essa é a ideia, é isso que prevê o protocolo, sem precisar de processo, porque o processo acaba demorando. Por mais rápido que a justiça eleitoral seja, o processo sempre demora alguns dias para produzir um efeito concreto, de mandar tirar a página do ar ou de bloquear aquele celular que está passando, né, informações em massa, né? Então, essa notícia também desses dias mostra que a Justiça Eleitoral está atenta, está atuante e que está cobrando das próprias plataformas. E é importante saber que as plataformas aceitaram essa missão. Então, o TSE está cobrando das próprias plataformas um autocontrole, um controle interno. Agora, é lógico, sem que isso se transforme em censura. Não é censura. Todo mundo, todo cidadão tem liberdade de manifestação, liberdade de expressão. O que nós, cidadãos, não podemos é falar mentira, é prejudicar outras pessoas com base em mentiras, com base em desinformação. E sempre a melhor maneira de se proteger é verificar a veracidade e ir atrás da informação para saber se é uma informação correta, verdadeira,
antes de repassar, antes de retransmitir. O próprio TSE tem feito uma campanha publicitária, institucional, onde aparece lá o apresentador dizendo, olha, na dúvida não compartilhe. E é isso mesmo. Se eu não tiver certeza, não vou continuar repassando essa fake news. Primeiro checa, primeiro verifica, e aí, se for verdade, repassa. Se não, não repassa. Termina essa linha, né? Termina essa ponta da linha em você. Não vai contribuir, não contribua para a propagação de fake news. Programa especial Rádio em Revista, Jornal da Rede Alesp, chegou ao fim. Até o nosso próximo encontro. Obrigado pela audiência. Tchau. No ar, Rádio em Revista.